Você sente que o Instagram está cada vez mais difícil e que só cresce quem tem tempo, dinheiro e equipe? Olha, sendo sincera, por muito tempo eu também pensei isso. Até que eu criei um método próprio e é exatamente esse método que eu vou contar nesse vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Cecily e eu ensino marketing para produto artesanal. Nos últimos meses, eu criei uma estratégia para criar conteúdo que me fez sair de 331 seguidores lá em junho de 2024 para mais de 4.000 seguidores em um mês, mais ou menos. E hoje, 10 meses depois, eu já tenho mais de 25.000 seguidores seguindo a mesma estratégia. Tudo isso com posts simples e eficientes, que são aqueles que vão trazer resultados sem você perder tempo. Os erros mais comuns que travam o seu crescimento no Instagram são: postar sem estratégia. Sabe quando você vê uma ideia legal ali no Instagram, você vai e replica? Sem objetivo, sem porquê, você não tem nada além do que realmente replicar porque você gostou daquela ideia. Esse tipo de comportamento não te ajuda a crescer no Instagram. Você acaba perdendo tempo com pesquisa, pesquisando inspirações, filmando, editando, para no final você não ter o resultado esperado. Para completar, depois de você passar por tudo isso e ver que não teve resultado, você fica frustrado e aí você desiste ou então pensa que o algoritmo não gosta de você. Já o segundo erro é não analisar. Quando foi a última vez que você parou, sentou e realmente analisou os seus insights? Talvez você tenha visto visualizações, curtidas, comentários e ficou só por isso mesmo. Analisar não é ver somente os números, mas entender o que esses números estão te falando. Saber o que eles significam vai trazer um conteúdo muito mais eficiente para você, porque com esses dados você acaba criando mais daquilo que funciona e descarta aquilo que não deu certo. E é exatamente isso que vai fazer você crescer mais rápido. Agora, o último erro que eu cometia e eu vejo muita gente cometendo é só fazer o que todo mundo faz. Se um vídeo viraliza, a gente vai, corre e já replica, porque quer surfar naquela onda. Um estilo novo começou a chamar atenção, várias edições rápidas, cortes rápidos, o que, que a gente faz? Tenta adaptar e incluir no nosso conteúdo também. Essas mudanças não são naturalmente nossas. A gente viu que está todo mundo gostando e simplesmente pega e tenta adaptar de alguma maneira. Isso faz com que a gente se perca no nosso próprio conteúdo. Sabe quando você faz um conteúdo, mas não se identifica com ele? Ora você faz um conteúdo calmo porque está em alta esse tipo de conteúdo, ora faz ASMR, faz meme, faz de humor e vai fazendo de tudo um pouco, mas você mesmo não se identifica com nenhum deles, ou até se identifica com um ou com o outro, mas na prática você está fazendo de tudo. E quando a gente quer conversar com todo mundo fazendo vários estilos, acontece duas coisas. Primeira, você se perde. E você não se torna constante porque você sente que está meio forçado demais. E segundo, quando a gente cria esse tipo de conteúdo, a gente acha que está falando com todo mundo, mas no final a gente está falando com ninguém. Porque uma pessoa vai gostar e vai se identificar. Em outro momento você mudou o estilo. Então essa pessoa que se identificou não se identifica mais, mas outra vai gostar. E no final você não cria uma conexão profunda com ninguém. É como se a gente quisesse tudo, mas na verdade a gente não consegue nada. Beleza, esses problemas você já deve saber, afinal, provavelmente você pode estar passando por alguns deles. Mas qual é a solução? Para isso, eu vou mostrar para vocês a minha estratégia. Primeiro, é criar o conteúdo com base em 3 pilares: você, o seu produto e o seu cliente. Isso significa encontrar o conteúdo, o estilo, o formato que atenda melhor vocês 3. É aquilo que vocês têm em comum, aquilo que você gosta de fazer, que tem relação com o seu produto e o seu cliente também gosta de consumir. O segundo ponto é você testar formatos, assunto ou abordagem, só que de maneiras separadas. É você testar reels falados, falando assim direto para a câmera, ou então narrado, ASMR, fazer um conteúdo mais bem-humorado, talvez mais reflexivo, fazer stop motion, enfim, testar de tudo e postar um grande volume. E isso para você conseguir ir para o próximo ponto da minha estratégia, que é analisar os resultados. Curtidas, salvamentos, engajamento, quanto você ganhou de seguidores naquele post. A partir dessa análise, eu fiz o básico. Descartei o que não funcionou e repliquei o que estava dando certo.
E o último ponto, foquei na execução simples e na consistência de postagem, mostrando a realidade. Senta que agora eu vou mostrar os números. Vou realmente mostrar o que eu fiz ali na prática para você entender em que momento a minha estratégia começou a funcionar e quando eu parei, o que que aconteceu e o que aconteceu depois quando eu retomei a minha estratégia. Antes, só para avisar, eu deixei tudo aqui anotado, vou compartilhar aqui com vocês o que foi acontecendo, mas para conseguir gerar um contexto sobre esse perfil. Esse perfil do Instagram eu criei junto com esse canal, ou seja, tem quase 3 anos. Mas, em junho de 2024, dia 17, precisamente, foi quando eu decidi nichá-lo ainda mais e deixar ele totalmente para marketing para produto artesanal. Comecei a fazer essa mudança dia 17 de junho e a minha primeira postagem com esse novo nicho e com a minha comunicação mais alinhada foi dia 18 de junho. Nesse momento eu tinha 331 seguidores. Quando eu nichei, que foi dia 17, no dia 18 eu já comecei a criar um volume maior de conteúdo. Porque eu queria já testar o que ia dar certo ou não, para conseguir já arrumar logo aquilo que deu errado e replicar aquilo que estava dando certo. E inicialmente eu comecei com um Reels e um carrossel todos os dias. Primeiro eu testei, vou postar um carrossel de manhã, depois um Reels à tarde, e depois eu inverti, vou colocar o Reels de manhã e o carrossel à tarde. E tudo isso eu fui analisando o que funcionava mais ou não. Assim, eu também testei falar sobre atualização de Instagram, então toda vez que o Instagram lançava alguma coisa nova, eu fazia um conteúdo. Testei também falar sobre conteúdos práticos de como filmar, como fotografar, como fazer um Reels sobre o seu produto artesanal. Nesse momento, eu percebi que conteúdos práticos funcionavam melhor, então foi aí que eu diminuí e parei praticamente em falar sobre atualização de Instagram e foquei somente em conteúdos práticos. Aumentei a quantidade de postagem, que antes era um para um Reels e um carrossel, aumentei para 2 Reels e um carrossel. Como vocês podem ver, os números foram crescendo e em um mês eu já estava com mais de 4.000 seguidores. Percebe que aí eu já tinha encontrado o conteúdo em comum? Com os testes, eu comecei a entender o que funcionava melhor, que eram os Reels. O carrossel era muito bom, mas os Reels estavam funcionando melhor. Por isso que eu comecei a aumentar a quantidade de Reels e não de carrossel por dia. E o principal, eu continuei refinando, buscando melhorar ainda mais meus resultados. Para quê? Para eu conseguir ter resultados iguais ou melhores com menos trabalho. Foi aí que eu comecei a focar mais em conteúdos práticos, testei um pouco de teoria, testei reflexivos. E se você olhar meu Instagram, que é o @cecily.assis, você vai ver que eu faço isso até hoje. Os carrosséis, por exemplo, estou começando a colocar um pouco de animação neles. Então eu misturo um pouco de vídeo, animação na escrita, eles não são mais totalmente estáticos. Além disso, eu comecei a testar tutoriais no carrossel e não nos Reels. E aí eu percebi, as pessoas estão preferindo. Então, comecei a buscar mais informações sobre isso, no sentido de criar mais carrosséis, colocar mais animações, tirar, ver até que ponto aquilo é interessante para o meu público. E você pode ver através desses prints. Gente, eu continuei crescendo e hoje eu tenho mais de 25.000 seguidores. Porém, a gente vai precisar voltar um pouquinho. Em dezembro, janeiro e fevereiro, eu comecei a ficar muito corrida aqui em questão familiar mesmo. Então eu não conseguia postar. Então, a partir de dezembro, eu comecei a postar dia sim, dia não. Não tinha mais aquela constância toda, não tinha o volume de conteúdo que eu tinha antigamente. Resultado, durante o período 24 de janeiro até 31 de março, eu ganhei 830 seguidores líquidos, o que significa entre os que eu ganhei e os que deixaram de seguir, foi isso que eu tive de saldo. Se vocês repararem, eu tive mais de 1.500 seguidores, mas mais de 700 deixaram de seguir nesse mesmo período. Quando você vê, só um pouquinho mais da metade continua ali comigo. Mas chegou abril desse ano, 2025, eu falei: olha, vou voltar com a minha estratégia, porque agora eu quero focar em crescer novamente. Para ver como realmente é uma estratégia e não é sorte. Olha o resultado que eu tive somente nesse período. Lembrando que eu comecei a minha estratégia mesmo em abril, no dia 9, mas eu estou mostrando aqui para vocês desde o dia 1º de abril até dia 23, porque esse vídeo foi gravado dia 24 e eu não tinha mais acesso, né. Nesse período eu tive 3.902 seguidores líquidos, e se vocês olharem a quantidade que deixou de me seguir, é muito menor. Por isso que eu falo que é uma estratégia e que é um método, ele funciona, e ele é possível ser replicado sim.
Mas o principal disso tudo é que eu fiz tudo isso mantendo a minha essência. Eu já tentei ganhar seguidores, ensinar no Instagram, aqui também no YouTube, mas não tinha a minha essência. Eu estava lá com blazer, batom vermelho, tentando passar algum tipo de autoridade. Porém, não estava funcionando. Eu era um personagem. Apesar de eu ter o mesmo conhecimento, a maneira como eu passo hoje tem mais a ver com a minha essência. Criar conteúdo com base na sua essência, você cria conexão com os seus seguidores. E isso reflete tanto na questão de comentário, no direct que você recebe, quanto também nas suas vendas. Porque no final não é sobre números. Você pode ter muitos seguidores e ainda assim você não está vendendo e você também não tem esse relacionamento com o seu público. Principalmente quando a gente fala de rede social, aquilo ali é para você se relacionar, você criar uma conexão com o seu público, ele se identificar com você e você também se identificar com ele. Essa conexão que faz o relacionamento ser recíproco entre você e seus seguidores. Você entrega o seu melhor, você busca ajudar, seja com seu produto, seja com algo que você esteja ensinando. E ele vai te dar preferência na hora de encomendar o seu produto ou comprar um curso. Quando você cria conteúdo com foco em conexão, é ganha, ganha, ganha. Você ganha, o seu cliente ganha e vocês ganham nesse relacionamento todo. Se você quer se aprofundar nisso, criar conteúdo com base em conexão, sem perder a sua essência, clica aqui na descrição que tem o link do meu curso de criação de conteúdo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se quiser também, pode me acompanhar ali no Instagram, no @cecily.assis. Estou lá todos os dias. E estou aqui no YouTube toda terça e quinta, meio-dia. Ah, e aproveita e comenta aqui se você quer um vídeo específico sobre ganhar seguidores ou um vídeo específico sobre vendas. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!